No dia 21 de fevereiro, comemora-se o Dia Nacional da Imigração Italiana no Brasil. E hoje eu estou na cidade de Taubaté para conhecer um museu dedicado a preservar essa cultura. O museu fica na região de Quiririm e eu quero te convidar para conhecê-lo junto comigo. E para contar um pouquinho dessa bonita história, tanto da cultura italiana aqui na região de Quiririm, quanto a importância desse museu para a cidade, eu estou aqui com a Fabiana, ela que é historiadora e vai contar um pouquinho dessa história pra gente. E Fabiana, pra gente iniciar, eu já queria que você falasse um pouco desse casarão. Foi aqui que tudo começou, isso mesmo? Sim, o casarão onde a gente está hoje, ele é o Museu da Imigração Italiana do Quiririm, mas se a gente for voltar no tempo, nem sempre foi um museu. Originalmente, esse prédio ele foi construído para ser a casa da família Indiani, que é uma família de imigrantes italianos que vieram no final do século XIX para Taubaté, e quando o núcleo colonial do Quiririm ele foi ser inaugurado, ele foi aberto, ele foi organizado pelo governo, eles adquiriram um lote e construíram essa casa. Quando eu digo construir, é construir do zero. Eles fizeram inclusive os tijolos para fazer a casa. Então não é só erguer a parede, é fazer o tijolo, depois a parede. Que interessante. Eles vieram com qual proposta aqui para a região? Muitos imigrantes, não só a família Indiani, porque assim, esse museu ele não é possível sem contar a história da família Indiani por ter sido local de moradia deles. Mas a história da família Indiani, ela acaba se assemelhando à história de tantas e tantas outras famílias também italianas. O que aconteceu com essas famílias, A Itália passava por crise, então essas pessoas saíam de lá numa tentativa de ter uma vida melhor, Normalmente a gente não abandona a nossa casa, a gente não deixa o nosso país se tá tudo bem por lá, Então eles acabaram vindo para cá. Se eles construíram essa casa bonita onde a gente está hoje, a gente já imagina que eles tiveram sucesso na empreitada deles, mas aí à custa de muito trabalho também. E muitas famílias italianas vieram com esse mesmo propósito. E quando que esse museu foi criado? Com qual intuito? A família Indiani ficou morando aqui durante um tempo, depois eles saem, depois o prédio ficou abandonado. Esse prédio ele quase caiu ao longo do tempo, ele só não caiu, eu falei que a família construiu, As bases de fundação eram muito firmes e sólidas, só por isso não caiu. Durante a década de 90, a prefeitura adquire o prédio e começa um processo de restauro e reforma desse prédio. Em 1996, aí é inaugurado como museu. E desde então, a gente recebe visitantes que se interessam por essa história. Eu queria que você contasse para o pessoal de casa um espaço assim que você acha que quando o pessoal vem visitar gosta bastante, um espaço de destaque aqui do museu. Eu tenho dificuldade nesse espaço e eu vou te contar o porquê que eu tenho dificuldade. Depende muito do referencial. Muita gente ama o quarto, porque o quarto é muito diferente do modelo do quarto que a gente tem hoje. Uma das curiosidades de quando as pessoas entram no quarto é que elas veem alguns objetos diferentes. Então elas veem um vaso bonito com uma bacia embaixo e tem um pinico. Que é a curiosidade que esse prédio ele não tem encanamento. Ele foi feito numa época anterior ao encanamento. Então isso são objetos muito necessários na época. Então tem gente que fica encantado e ao mesmo tempo muito surpreso, como se vivia antigamente, o quão um banheiro pode ser um objeto de luxo. Outras pessoas se encantam por um lugar da casa que eu considero o coração da casa, que é a cozinha. Se a gente reparar, essa casa ela é grande, mas os cômodos em si não são tão grandes. O maior espaço para concentrar todo mundo é a cozinha. Quando a gente fala sobre a tradição italiana, normalmente a gente pensa em bastante barulho, bastante família e bastante fartura. A cozinha concentra todas essas coisas num único lugar. Uma curiosidade da cozinha que eu vi também é que tinha 2 fogões a lenha. Sim. Para alimentar a família toda. As famílias não eram pequenas, Quando a gente fala sobre família, a família que vem para cá,
É o seu Gaudêncio, com a esposa dele, com os tantos dos filhos. Quando a gente olha a história do casarão, você vai ver que esses filhos muitas vezes viveram aqui com as suas esposas e com seus filhos. Então, quando a gente fala de uma família, é uma grande família. Um pouco diferente da ideia que a gente tem de núcleo familiar vivendo dentro de uma casa hoje. No máximo, um pai, uma mãe, um filho e famílias mais comedidas. Naquela época isso não era tão comum. Que bacana. Fabiana, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, para resumir tudo isso, qual a importância desse espaço para a história de Quiririm, para a história da imigração italiana aqui no Brasil? O Museu da Imigração Italiana do Quiririm é um lugar de memória da imigração italiana. A gente fala sobre muito essa cultura que sobrevive, que resiste aqui graças aos descendentes e aqueles que se encantam por essa cultura. Mas o museu, ele é a materialização disso tudo. O museu, ele tem como função contar toda essa história. Então, ele é o guardião dessa história e da cultura do Quiririm. Eu queria te agradecer por receber a gente aqui, viu, nesse museu, que conta um pouquinho de toda essa história, da cultura que, né, vocês vivem até hoje. E eu queria que você deixasse um convite para o pessoal de casa vir visitar, os horários também de funcionamento, pode ser? Pode ser. Obrigada a vocês, viu, Michele? Olha, o nosso museu, ele funciona de terça a domingo. De terça a sexta, nós abrimos às 9 da manhã, fechamos no horário do almoço, reabrimos às 1 e fechamos às 5 da tarde. Final de semana, sábado e domingo, é um ótimo passeio. Dá para almoçar pela região e aproveitar e fazer um passeio aqui no museu. Abrimos às 11 e fechamos às 16 horas. Então, você que estiver aqui de passagem pela região, fica esse convite, né, dessa atividade, desse programa super legal, durante esse mês de fevereiro também, para celebrar essa data tão importante que é a vinda dos imigrantes italianos no Brasil. A gente vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo VT. Até mais!